Bom, vamos lá, né, pessoal? Vamos iniciar já um pré-aquecimento aqui. Bom, a semana passada, pessoal, nós falamos sobre... Deixa eu me recordar aqui. Ah, sim, foi o gráfico homem-máquina, né? Foi o gráfico homem-máquina que nós falamos, tá? Então, ele é importante, né, pessoal? Esse gráfico homem-máquina. Eu não foco muito nele, né? Eu não dou... não me aprofundo mais nele, aqui nesse curso, né? Mas sim, no curso de cronoanálise normal, né, pessoal, um curso para se entender mais a cronoanálise, com certeza ele iria ser requisitado, não teria jeito. O gráfico homem-máquina, ele é muito importante, né, para cronoanálise, né, então não tem como fugir, não, tá? E o gráfico de cronoanálise, ele é bem pontual, né, o objetivo dele é realmente detectar se há ou não e quanto, né, na verdade, está a eficiência do homem e da máquina, tá? Então, a eficiência desses dois grandes mecanismos, né? Então, não tem como... não dá para se falar em cronoanálise sem falar em gráfico homem-máquina, tá? Agora, uma coisa que, assim, eu realmente fico devendo, né, para os alunos aqui do curso de engenharia, mas isso aí, desde quando iniciou, né, é a questão da construção do tempo de ciclo. Mas eu acredito que eu precisaria de pelo menos, no mínimo, mais 2 aulas, né, para conseguir explicar a construção de um tempo de ciclo, tá, pessoal? A construção de um tempo de ciclo, se você parar para pensar, tempos de ciclo simples, ok, dá para fazer tranquilamente, mas tem tempos de ciclo que são bem complexos, né, então nem entro nessa... É possível? Sim, é possível, né? Não existe nada impossível, mas você precisa conhecer, né, como se constrói o tempo de ciclo, né? Por exemplo, lá trabalhando numa célula de manufatura com um torno CNC, com fresadoras, com furadeiras, né, retificadoras, e dá para fazer a construção de tempos de ciclo em serviços, pessoal, com certeza também, né? Se você vai fazer, por exemplo, você tem uma mecânica, né? Você precisa construir o tempo de ciclo para, por exemplo, a manutenção de um motor, né? Ah, você fez o recall, vai fazer o recall de um motor lá, dá para construir um tempo de ciclo de um serviço prestado? Com certeza, né? Dá para construir dentro de um banco, né, por um tempo de ciclo para a emissão de uma nota fiscal, por exemplo? Com certeza, também dá. Então, quer dizer, a aplicação em si de tudo que vocês aprendem aqui, ela é universal, né, pessoal? Agora cabe a cada um realmente buscar, né, utilizar tudo isso da forma mais coerente possível. Lembrando, né, pessoal, eu sei que eu estou sendo até um pouco repetitivo, mas é sempre bom reforçar essa questão, né? Lembrando que o curso de cronoanálise, o curso de tempos e movimentos, o curso de tempos e métodos, né, que vocês têm ao longo desse ano, o objetivo não é vocês simplesmente aprenderem cálculos, né, permissões, não é esse não, né, pessoal? O objetivo desse curso aqui é levar você a um patamar, elevar, né, vocês a um patamar maior de entendimento a respeito de produtividade, né, pessoal? Esse que é o grande objetivo, né? Então, vocês vão sair daqui, desse curso aqui, quase que como especialistas em produtividade, né? Então, vocês vão entender produtividade lá na sua forma embrionária, né, pessoal? Lá no coração, né, da produtividade, não superficialmente, né, como ensinam por aí, ficam falando um monte de abobrinha por aí, né, pessoal? A gente escuta cada um aí que tá louco, viu? A gente fica... Mas tudo bem, né? Então, a questão aqui, eu sempre reforço essa ideia, né, de que vocês precisam, que vocês estão aqui, né, nesse curso para entender de produtividade, não só entender de
tempos e movimentos, né? Tempos e métodos. Não é esse o objetivo. Ou pelo menos a minha intenção principal não é essa, né? A minha intenção é que você visualize, né, de forma plena, vamos dizer assim, né, global, o que é produtividade, tá? Qualidade não dá tempo, né, pessoal? Para falar de qualidade, nós teríamos que falar sobre Seis Sigma, né? E aí realmente extrapola totalmente o nosso tempo aqui, né? Mas sim, né, pessoal, se a gente pudesse também falar, né, de qualidade, nós teríamos fácil mais um ano, com certeza, aí falando só de produtividade, né? Então não tem como falar, desculpa, de qualidade, né? Não teria, nós precisaríamos de pelo menos mais um ano para falar de qualidade, né? Então realmente não dá tempo, tá? Alguns de vocês, né? Alguns estudaram um pouco, já avançaram um pouco, fizeram o Yellow Belt, né? Sim, avançaram um pouco, né? Mas tem muito mais ainda, né, pessoal? Tem muito mais ainda, tá bom? Muito bem, hoje, pessoal, particularmente, né, boa noite para a Júlia, para a Débora, para a Bianca, a Itia, o André, a Camila, né, o André Ventura, o Gabriel, boa noite para todos vocês, para todas vocês, tá? Deixa eu ver se está gravando aqui. Muito bem, está gravando. Deixa eu ver se tem alguém que eu não estou vendo aqui. Não tem. Bom, então hoje, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de One Piece Flow, pessoal, tá? O que é o One Piece Flow, pessoal? Tá? Esse conceito é um conceito, tá? Eu não quero explicar aqui na sua forma detalhada, porque não dá também, mas sim o conceito. Eu quero apresentar para vocês o conceito, né? A implementação de One Piece Flow, ela é uma implementação complexa, né? Não é todo mundo que sabe o que é o One Piece Flow, primeiramente, né? Eu vou deixar isso bem claro. Nós vamos estudar aqui, eu vou explicar os pontos principais de One Piece Flow, né? O que quer dizer o One Piece Flow, né? O fluxo de uma peça. É o objetivo final, né, do estudo, ou seja, transformar o fluxo contínuo do processo com um lote mínimo de uma peça. Essa seria a definição mais básica, mais grosseira possível, né? Lógico que não é só isso, né, pessoal? Tem muito mais coisas ainda, tá? Eu já implementei o One Piece Flow em pelo menos 3 ou 4 empresas, tá? E não é uma tarefa fácil, tá? É uma tarefa que exige planejamento pra caramba, é uma tarefa que exige investimento, por que não dizer, treinamento. Poxa, exige uma série de questões. Mas aí você pode se perguntar, poxa, mas se gasta tanto assim, por que precisa implementar, né? Porque traz muito benefício, né, pessoal? Traz muito benefícios, vocês vão ver esses benefícios aqui uma espécie de uma simulação que eu faço aqui, né? Traz benefícios para o tempo de entrega, né? O lead time, ele reduz brutalmente o lead time, a entrega do produto para o cliente, traz reduções brutais no número de peças no IP, né? No work in process, traz reduções no investimento geral, né? Em estoques de processo. Bom, pessoal, o ganho com o One Flow é muito grande. É por isso que, né, algumas empresas buscam implementar o One Flow, tá? E assim, quando que se busca a implementação do One Flow? Quando você já tem uma empresa relativamente bem madura, né, em Lean Six Sigma, tá? Dá para fazer antes, implementar o One Flow antes da empresa estar madura em Lean Six Sigma? Dá, tá? Mas o pessoal não vai entender nada, né? Então, você vai lá, faz o seu trabalho, né? Implementa o One Flow e depois aí caminha, né? Vai embora e vai trabalhar em outra empresa, porque o pessoal não entende, não entendeu e nem vai entender, né? O que é o One Flow quando você não tem uma maturidade em Lean Six Sigma, não adianta, né? E assim, quando você implementa o One Flow num ambiente que não entende Lean Six Sigma, aquele One Flow ele vai ser destruído num espaço de tempo muito curto, né? Porque como eles não conhecem os conceitos, então aquele sistema todo montado vai ser desfeito muito rapidamente. Dificilmente ele perdura ali, né? Dificilmente ele consegue ficar ali, né? Inclusive, né, pessoal, essa questão, a questão da cultura
de Lean dentro das empresas é uma questão, né, é fundamental, né? Não tem jeito, né? Se você entra numa empresa, a empresa, assim, a filosofia dela é: não temos Lean e temos muita raiva, né, de quem sabe Lean ou Six Sigma aqui, né? Olha, sério, conselho, recomendação que eu dou: pegue suas coisas, vá embora, né? Porque essa empresa está fadada, né? Eu não digo ao insucesso, isso eu acho que eu seria muito exagerado, tá? Mas está fadada a sofrer bastante, né? Trabalhar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo do necessário. Bom, né, tem empresas que são masoquistas, né? Elas gostam de trabalhar muito e ineficazmente, né? Ineficazmente, né? De forma ineficaz, né? Então ficam ali na famosa tentativa e erro, né, pessoal? Tentativa e erro é um perigo, né, pessoal? Tentativa e erro, você não acumula conhecimento, você não treina as pessoas, você não garante satisfação. Você pode chegar um dia, tá tudo bem, pode chegar no outro dia, a empresa pode estar quebrando, pode estar querendo te mandar embora. Então, né, pessoal, viver num ambiente assim é terrível, né, pessoal? Então, não aconselho que vocês fiquem, né? E além do mais, né, pessoal, o Lean Six Sigma está penetrando em tudo quanto é lugar que vocês imaginem, né? No ramo hoteleiro, nos hospitais, na logística, centros logísticos, consultorias, seguradoras, startups. Eu acho que eu acho que entre vocês fizeram, né, o Lean Startup aqui, eu acho que foi quem que fez Lean Startup, eu não me recordo, desculpa. Não foi a Júlia fez um trabalho diferente. Bom, eu me recordo que uns de vocês aqui fizeram, né, o Lean Startup, ou seja, não tem jeito, pessoal, tá? As teorias de Lean Six Sigma, elas vêm, né? Elas vêm lá de Taylor, depois aí passou pelo Taicho Ono, depois aí passou pelo TQM, que é Total Quality Management, né? Que é gerenciamento de qualidade total. Depois aí passou por todas as ISOs, quer dizer, é um aprimoramento, né? Na verdade, ela constitui a base, né, de tudo isso, tá? E por que eu estou falando tudo isso, né, pessoal? Porque o Ampse Flow é o estado da arte em termos de Lean Six Sigma, né? Então, toda empresa que entendeu de verdade o que é o Lean Six Sigma, ela vai naturalmente, né? Naturalmente, ela vai tender à implementação do Ampse Flow, tá? Agora, o que existe, né, pessoal, é muito, eu acho que é o Ampse Flow, eu quero que seja, né? São, como é que eu diria para você, sistemas ditatoriais, né, empresariais. Não, tem que ser Ampse Flow. E assim não funciona, né? Não existe essa, né? O Lean Six Sigma não leva desaforo para casa, né? Ou você sabe ou não sabe, não adianta ficar, né, achando que ficar falando palavras bonitas, né? Não, lead time, DFS, Design for Six Sigma, WIP, Working Process, ficar falando bonito, mas não conhecer esses conceitos, né? Não é assim que funciona, né? Vocês vejam, vocês ficam aqui, né, um ano inteiro, né, estudando tudo isso, né, entendendo. E mesmo assim, né, pessoal, vocês ainda, né, saem, desculpa a sinceridade, né, mas vocês ainda saem com um nível básico ainda, né, de Lean Six Sigma, né? Então, tem muita coisa aí atrás disso, né? Então, agora, infelizmente ou felizmente, não sei exatamente qual o termo, vocês estão falando com uma pessoa apaixonada por isso, né? Então, eu tenho esse defeito aí, é um defeito, né, pessoal? Mas fazer o quê, né? Mas então, o Ampse Flow, ele é uma filosofia, é uma ideia que existe atrás, né? Nós vamos verificar aqui no slide aqui, que está ali para orientar, é como se fosse uma bússola, né? Não, nós queremos chegar no Ampse Flow, então o que nós temos que fazer? Aí fica esse mantra, né? Nós queremos chegar no Ampse Flow, o que temos que fazer? Queremos chegar no Ampse Flow, o que temos que fazer? Então você fica ali naquele looping ali, repetindo até chegar no
no AmpSyFlow, né? Daí para dizer que é fácil, não é, né? Então você precisa realmente entender muitos conceitos, inclusive muito mais do que eu vou explicar aqui hoje. Eu vou explicar para vocês hoje, né? Vamos dizer assim, a teoria básica, né? Muito básica ainda. Mas sim, vou apresentar para vocês, tá bom? Então vou compartilhar aqui com vocês essa planilha aqui, tá? E a gente vai fazer algumas análises aqui, né, pessoal? A gente vai fazer vamos entender, né, algumas coisas aqui, tá? Muito bem. Aqui é uma célula em U, né, pessoal? Aliás, eu acho que até vocês conhecem, né, essa célula aqui, ela já é, né, eu uso essa célula aqui bastante para estudar, né, algumas coisas aqui, tá? Então, essa é uma célula em U, né, existem células em V, células em Y, células em W. Bom, o sistema Toyota de produção, quando ele criou, né, o sistema celular de fabricação, ela criou também os tipos de célula, né? Célula em U, célula em V, em Y, em W, e daí por diante. Tem outras também, tá? Mas aqui tem uma célula em U, né, pessoal? Por quê? Porque ela basicamente é constituída de um U, né? Então você vê aqui, ó, né? Ela tem uma entrada e tem uma saída em U, tá? Então tem muito segredo nisso, né, pessoal? Mas sim, existem células em Y, tá? Existem células em W. Então, tem umas células aí bem invocadas mesmo, bem diferentonas aí, tá? Eu gosto das tradicionais, né? A U, a Y, eu acho bacana, mais que isso eu acho um pouco exagero, né? Começa a forçar um pouco, né? Mas sim, funciona. Tá? Basta ter, né, conhecer muito de construção de ciclo, conhecer muito de tempos e métodos, e você constrói, né, sistemas engenheirados, né, pessoal, muito robustos, né? Então, é por isso que eu falo, né? Eu sempre falo que a engenharia de produção nasce aqui, pessoal, tá? Nasce aqui, ó, tá? Em tempos e métodos. A engenharia de produção, a habilidade que você está, né, se formando, nasce nessa habilidade aqui, ó, tempos e métodos. E particularmente o coração de tudo isso se chama tempo de ciclo, tá? Então, quando você mexe aqui, ó, você está mexendo no coração do processo. Você mexeu errado aqui, ó, você mata o paciente. Tá? Então, o dia que vocês estiverem mexendo lá no tempo de ciclo, né? Eu já mexi muito com tempos de ciclo, né? Então, quando você mexe no tempo de ciclo, você sempre corre o risco de matar o paciente. Sim, eu acho que é essa que é a responsabilidade que você tem que ter dentro dos processos. Bom, primeiro que é difícil descobrir qual é o tempo de ciclo, né? Você sabe, vocês viram aí que tem uma estatística toda em cima, tem uma estabilização do processo, tem uma divisão do trabalho, né, intensa, né, matemática, né, ali. Não é uma brincadeira. Mas depois que você descobriu, sim, mexer no tempo de ciclo é de muita responsabilidade, né? E mexeu errado, pronto. Você desestabiliza todo o processo. Então, não dá para brincar com esse tipo de coisa. E é ali né? Então, quando você está mexendo no tempo de ciclo, se tem alguma coisa que está errada, ela vai replicar por ciclos e ciclos e ciclos, e ao final do dia você não vai ter peça para entregar, chegar no final do mês você não vai ter cumprido com as metas, e, bom, toda uma sequência de problemas, né, que levam ao não fluxo contínuo, né? Hoje, 80% das empresas têm, eu ainda acho que eu estou chutando baixo ainda, tá? 80% das empresas que nós conhecemos não têm fluxo contínuo, mas elas dizem que têm, né? São teimosas, são arrogantes, né? Elas são difíceis, as empresas são... Então elas acham que sabem, né? É por isso que a gente está aqui, né? Sendo desindustrializado no país, né? Não tem acordo, né, pessoal? Então, daqui uns tempos, vocês vão ser considerados uns loucos, assim, que nem eu, assim, sabe? Vai começar a falar essas coisas assim, fala, ixi, Maria. Deve ter tido aula com aquele cara lá, aquele tal de Marcelino. Bom, pessoal, mas vamos lá, né? Então, o que é esse tal de AmpSyFlow, tá? É a busca contínua, né, maluca, insana, para ter um lote de, no máximo, uma peça, tá? Normalmente, né, pessoal, quando se você for parar para pensar, vamos retroceder um pouquinho. Muito bem.
Então agora vamos falar aqui, pessoal, desse processo aqui, né? Ele já está, eu acho que eu já falei a respeito dele, mas vamos lá novamente, né? Então aqui você tem o recebimento, né, pessoal? Você coloca aqui em pallets essas matérias-primas, né? A matéria-prima A, a matéria-prima B e a matéria-prima C, tá? São matérias-primas para fazer um determinado produto, né, pessoal? Aqui nesse caso aqui é um produto metálico, né? Aqui é uma metalúrgica, então vai passar por essas operações aqui, né? Tornear, furar, escariar, são todas operações, pessoal, de desbaste né, de aço, tá? Não vou entrar no detalhe porque realmente não tem relevância nenhuma, tá? O que importa é que vocês saibam que sejam operações, tá? Sejam operações já padronizadas, né? Já onde você tem ali um tempo de ciclo definido, inclusive você tem uma produção horária definida, tá? Então você tem aqui, ó, 35 peças por hora, 40 peças por hora, 30 peças por hora, 25 peças por hora, e aí por diante, né, pessoal, tá? Então já está definido o número de peças por hora, tá? E é aí que você pode começar a pensar, né? Depois que você tem tudo isso, né? Na mão, você tem todas as informações na mão, aí você pode começar a pensar em falar sobre, né, o Ampsy Flow. Aqui você já tem engenharia aqui, né, pessoal? Você já tem engenharia de processo aqui, engenharia de produção aqui. E muita engenharia de passagem, né? Você tem muita engenharia aqui. Porque até você chegar em todas essas operações assim, bonitinho desse jeito, olha, pessoal, dá trabalho, tá? Muito bem. Então, aqui você tem o recebimento das matérias-primas, tá? Aqui você tem a operação 10, né? Normalmente, indústria, a gente faz isso, né, pessoal? Referencia as operações como operação 10, operação 20, operação 30. Aí você pode se perguntar por quê, né? Ah, porque aqui eu posso criar uma operação, né? Chamada operação 15, por exemplo, né? Aqui eu posso criar uma outra operação também, chamada operação 25. Por isso que nós criamos dessa forma, tá? É um antigo jargão, né, pessoal? Se você for em 10 empresas aí, eu acho que cada 10, pelo menos 9 fazem isso, né? Então, bastante aderência isso aí. Mas, de repente, você pode chegar numa empresa e não ter nada disso, né? Daí você vai falar, caramba, o professor me ensinou errado. Não, não é, né? É uma questão de cultura mesmo, né? A gente faz isso por quê? Porque o SAP lá, né? Quando a gente cadastra essas operações lá no SAP, no MRP lá, isso facilita muito a manutenção do sistema, né, do MRP. Então, se você precisar fazer uma manutenção no sistema, colocar mais uma operação, por exemplo, você tem como fazer isso. Agora, se você coloca lá operação 1, 2, 3, 4, 5, como é que você vai fazer? Operação 1A? Não dá para fazer isso. Só dá para colocar, por exemplo, operação 11, e aí não fica legal, né? Porque era a operação intermediária entre 1 e 2, né? E não operação 11, tá? Mas esse é só um detalhe, pessoal, tá? Não se percam por esses detalhes aí, tá? Então aqui, né, pessoal, tem um fluxo bem definido, né? Vocês estão vendo aqui as flechinhas aqui, né? Então as matérias-primas são pegas aqui, né? Desse banco aqui, nesses pallets aqui, tá? São enviadas para essa bancada. Esse colaborador aqui faz a operação de torneamento. Depois aí ele transfere o lote, né? Lote, uma massa de peças construída, um WIP, né? Um Work in Process, tá? Por exemplo, você pode começar com 35 peças aqui, né? Que seria um lote grande, né, pessoal, de peças. E aí você vai, né? 35 aqui, 35 aqui, tá? À medida que você aumenta esse lote mínimo para se trabalhar, você está enchendo, né, pessoal, toda essa célula aqui de WIP. Isso é legal, pessoal? Não, daqui a pouco você vai ver, né? Nós vamos fazer os cálculos aqui, você vai ver que isso não é legal, né? A ideia desse conceito didático aqui, né, pessoal? Isso aqui é um modelo didático, tá, pessoal? Mas poderia, com certeza, ser um modelo real, tá? Isso aqui, eu passei por muitas situações desse jeito aqui, né? Então, eu construí aqui um modelo didático para facilitar o seu entendimento. Você pode perguntar, professor, mas poderia ser qual a chance desse modelo aqui ser um modelo real? Eu diria para vocês, 99% de chances disso aqui ser real, tá? Então, tudo que tem aqui faz parte do mundo real. Então, né, no caso aqui, não é só teoria, não, né? Tudo que está acontecendo aqui seria
praticamente pode, eu vou dizer até mais, eu vou dizer para você que pode existir uma célula desse jeito, né? Não vou exagerar, porque, né, também, não daqui a pouco, né? Mas sim, é uma célula totalmente, né, exequível, é uma célula totalmente factível, uma célula totalmente, né, poderia sim ter dados reais, né, uma lista de dados reais aqui, tranquilamente, tá? Então aqui nós passamos, né, pega-se a matéria-prima, vem para o torneamento, depois aí vai para a furação, depois aí vai para o escariamento, né? Tudo conduzido pelos colaboradores, né, pessoal? Então os colaboradores, isso aqui é um processo, tem um fluxo, né, muito bem definido, tem um número de peças também muito bem definido, né? Então tem o tempo de ciclo muito bem definido, tal, né? O balanceamento também já foi relativamente bem definido, tal, né? Aqui tem a gravar, né, fazer a identificação, e aqui ele tem um comando decisão, né? Ele vai para um, vai para outro, vai para outro. Aí depois tem no final aqui a expedição, tá? Eu não quero que vocês se preocupem muito com o processo, não é essa a ideia. A ideia é entender o One Piece Flow, é essa que é o objetivo disso aqui, tá bom? Muito bem, né, pessoal? Então aqui nós vamos começar com um lote, pessoal, já grande, né, com um lote de 35 peças, tá? Então veja o que acontece, né, pessoal? Esse colaborador aqui, ele vai construir 35 peças, só depois dele construir 35 peças, ele desloca essas 35 peças para a operação 20. E aqui também na operação 20 a mesma situação. Só depois dele construir ali um banco, né, de peças de 35 peças, ele vai deslocar para a próxima operação, a operação número 30. E aqui também na operação 30, a mesma coisa. Só depois ele construir, né, as 35 peças, aí ele desloca, né, para a operação 40. E assim por diante, pessoal, tá? Ou seja, os lotes vão se deslocando sempre em 35 peças, né? Problema disso aqui, né, pessoal? Veja que à medida que avança-se, né, o processo avança, por exemplo, quando tem 35 peças aqui com esse colaborador aqui, ó, tem mais 35 aqui, tem mais 35 aqui, tem mais 35 aqui, tem mais 35 aqui. Aí você pode começar a pensar assim, caramba, tem muito work in process nessa, tem muitas peças em processamento aqui. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Isso aqui poderia ser uma sequência de um laboratório, por exemplo, de amostras, né, de sangue? Poderia, né? Poderia ser uma fábrica de bijuterias? Poderia, né? Poderia, são operações normais, são operações quantificáveis, tem o seu tempo padrão normal, né? As pessoas ficam sentadas em bancadas ali, né? Ou em mesas ali. Quer dizer, poderia ser num sistema, né, de cabeleireiros? Poderia, né? Poderia ser um centro de um spa, né, onde passam-se por operações ali de limpeza de pele, depois relaxamento. E, bom, eu não sou especialista em spa, pessoal, né? Então, poderia, né? Sei lá. Então, quer dizer, vejam que isso aqui é só um modelo, mas eles, né? Isso aqui poderia ser feito em qualquer, né, modelo, desde que você conheça, né, a sistemática de coleta de dados e tudo mais. Muito bem. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, né, pessoal? Vejam que essa brincadeira aqui, você vai acumulando ao longo do processo um work in process muito grande, né, pessoal? Então, quanto mais é o seu lote mínimo, quanto maior é o seu lote mínimo aqui, no caso é de 35, né, maior o seu work in process. Vamos ver quanto de work in process tem aqui, pessoal? Olha lá, eu vou pegar essa planilha aqui, né, tá? E vou fazer essa soma aqui, ó, tá? Então, aqui tem 35, aí eu vou somar mais 35 aqui, mais 35 aqui, mais 35 aqui, mais 35 aqui, mais 35, né, aqui nesse posto. Olha só, pessoal, quanto que dá de work in process? 210 peças. Olha lá, né?
Então, nós estamos trabalhando aqui, ó, né, com essa planilha aqui para a gente entender um pouco aqui, ó, nós vamos comparar, né, pessoal, alguns sistemas, né, de fabricação. Então, quando você trabalha com lote, tá? Então, você tem esse work in process aqui, ó, de 35, tá? Olha só, você tem 210 peças de work in process, pessoal. Isso é legal? Não, não é legal. Eu fiz aqui uma estimativa aqui para a gente calcular, pessoal. Imagina que a minha fábrica tem 80 células como essa, tá? E que o custo por peça é de R$ 5, tá? Então, se eu tenho 80 células como essa aqui, né, pessoal? Então, eu vou ter mais 80 células de fabricação, mais ou menos desse tamanho aqui. Olha só quanto de dinheiro só em WIP, só em Work in Process, fica parado, tá? Nessa fábrica. R$ 84.000. Só em material em processamento, pessoal. Tá? É pouco dinheiro? Puxa. Não, né, pessoal? Né? Dependendo da empresa, R$ 84.000, né? É muito dinheiro, né? R$ 84.000. Muito bem, pessoal. E aqui o lead time, pessoal. O que é o lead time, né? Logo depois que o cliente pediu, né, 35 peças, qual é o tempo que leva para eu ter 35 peças, né? Então aqui, ó, eu fiz os cálculos também, ó. Aqui nessa planilha aqui também tem, ó, né? Olha aqui, ó. Para fazer 35 peças nessa célula, nessa bancada aqui, ó, nessa operação, em tornear, nesse torno aqui, eu levo 1 hora. Para eu fazer furação, tá? As 35 peças, eu levo 0,9 horas, tá? Aqui, para eu escariar, tá? Eu levo, para fazer 35 peças, né? Eu levo 1,2 horas, tá? E aqui, para fazer o fresamento, né? Para 35 peças, eu levo 1,4 horas. E aí por diante, né, pessoal? Aqui, ó. Tá? Para gravar, né, 35 peças, eu vou levar 1 hora. E aqui, ó, para fazer essas operações aqui de montar o anel e testar, eu vou levar 1,3 o que, pessoal? Horas, né? Veja que então, qual é o meu lead time? Logo depois que o cliente pediu, eu vou somar todos esses tempos aqui, ó, tá? Então, vou pegar aqui, ó, 1 mais 0,9 mais 1,2 mais 1,4 mais 1,0 mais 1,3. Isso aqui dá 6,7 horas. Então, logo depois que o cliente pediu, né, pessoal, logo depois que entrou a ordem de fabricação na, perdão, pessoal, na célula, eu tenho 6,7 horas, né, para produzir 35 peças. Muito bem. Então tá tudo aqui bonitinho, olha aqui, ó, né? Então, com o sistema de fabricação em lote, com um lote de 35 peças, eu tenho esses dados aqui, ó, lead time 6,7 horas, WIP 210 e custo de WIP R$ 84.000. Legal, tá? Muito bem. Então, agora, pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu acho que aqui são 5 peças, se eu não me engano. Eu não me lembro se são. Bom, eu acho que são 5. Aí eu acho que aqui, pessoal, nesse sistema aqui, ó, no sistema celular, eu trabalhei com um lote de 5 peças. Deixa eu simular aqui, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou pensando que eu fiz aqui. Então, pessoal, deixa eu só calcular aqui para ver se está alinhado com os dados aqui da planilha aqui, que eu faz um tempinho, né? Faz um ano, né, pessoal, que eu não vejo, né? Opa, esqueci de alguém aqui, de algum número aqui. Deixa eu ver, 01. Né? Tá. É 1,2. E tá aqui ali também. 10. Não, não são 10. Só um momentinho, tá, pessoal? Deixa eu só me lembrar aqui de qual é o valor aqui, que faz tempo que eu não faço esse cara aqui. São 10, não, acho que não é 10, não. 10 ultrapassa. E aqui, 1,9. Não, não é. São 5.
Deixando de computar algum número aqui. 2, 2. Por que não tá dando 0? Ah, será que são 7? Deixa eu ver se são 7. Ah, é 7. É o valor de 7. 0,3 deu. 3. Deixa eu ver, pessoal. Ah, são 6, tá. Já recordei aqui, pessoal. Muito bem. Então, nós saímos, né, pessoal, de 35, tá? Então, nós tínhamos uma ordem de produção de 35 peças. Agora, nós vamos mudar o número dessa ordem de produção. Nós vamos baixar o número dessa ordem de produção para 6. O que é uma ordem de produção, né, pessoal? A ordem de produção é a ordem que chega do SAP, do MRP. E o que é o SAP e o MRP? São sistemas, né, totalmente conectados, softwares, né, potentes dentro de uma companhia que fazem o gerenciamento de toda a produção, né, daquela fábrica, tá? Então, esses sistemas, né, tem o SAP, tem o TOTS, tem uma pancada de MRPs aí no mercado hoje, né? Funcionam muito bem. Por que eles são utilizados? Porque eles gerenciam uma pancada de coisa, pessoal, tá? Gerenciam número de mão de obra, gerenciam custos, gerenciam, disparam compra de matéria-prima, calculam prazo de entrega. Nossa, eles fazem, né, um monte de coisa, né? E por isso que eles são muito utilizados. Mas já são muito utilizados desde lá da década de 90, tá? Então não é que também nasceu agora, mas eles vêm se aperfeiçoando, né? Então eles fazem esse trabalho muito bem. Mas eles só fazem esse trabalho bem feito se esse trabalho de engenharia que tiver feito. Se isso aqui tiver uma bagunça, não há sistema, né, MRP que funcione, não adianta, né? Tem um pessoal aí, né, que acha que sim, que acha que independente, se você não fizer, né, tempos e métodos, tudo dá certo. Não sei o que esse pessoal tem na cabeça, mas tudo bem. Então aqui, né, pessoal, nós vamos mudar, né, o lote mínimo aqui, a ordem de produção para 6, tá? E vamos lá agora, vamos ver como é que fica a nossa simulação aqui, tá, pessoal? Vamos ver como é que fica essa simulação, tá? Então aqui de novo, né? Então aqui, no torneamento, esse senhor aqui, né, esse ilustre colaborador aqui, ele vai fazer 6 peças e vai, né, levar 0,2 horas, né? Aí ele vai transferir, né, essas 6 peças para esse colaborador aqui, tá? Esse colaborador vai levar também para fazer 6 peças, né? 0,2 horas novamente. Depois ele vai transferir para esse colaborador, né? Que vai gastar mais 0,2 horas, né? Do tempo dele. E depois ele vai transferir para esse operador aqui, para esse colaborador, que vai gastar mais 0,2. E daí por diante, né, pessoal? Até o final do processo lá. Muito bem. Agora eu vou calcular de novo o meu lead time. O que é o lead time, né, pessoal? Depois que entrou a ordem de produção, quanto tempo eu tenho, né? 6 peças. Então vamos calcular quanto tempo, vamos ver qual é o tempo que eu gasto para ter 6 peças. Eu pedi 6 peças. Entrou a ordem, eu quero 6 peças. Muito bem. Então vamos calcular quantas horas eu vou gastar. Olha aqui, ó. 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2. Isso dá, né, pessoal, 1,2 horas, tá? Então, vejam que aqui, né, tá aqui de novo, né, ó, 1,2 horas de lead time, tá? E o WIP, pessoal, quantas peças eu tenho, né, de WIP, de Work in Process? Vamos calcular? Olha aqui, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Dão 36, pessoal, olha aqui, ó, 36 peças, que são as mesmas 36 que estão aqui.
E de novo, né, pessoal, eu quero transformar isso em dinheiro, eu quero entender o que está acontecendo aqui. A gente vai utilizar as mesmas, né, 80 células a R$ 5 cada peça. E olha só o que acontece, ó, dá 14.400. Ou seja, né, pessoal? Agora vamos. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal, até aqui, antes que eu avance? Todos vocês entenderam até aqui? Deu para entender? Deu para entender sim, prof. Então, o que acontece? Obrigado, Júlio. Então, o que acontece aqui, pessoal? Olha lá. Então, nós temos já, né? Nós já temos duas simulações aqui, né? Temos um sistema fabricado com um lote de 35, que é um lote relativamente grande, né? Considerado esse processo, tá, pessoal? Eu sei que vocês não têm, né, muito afinidade ainda com esse processo, mas sim, uma célula desse tamanho, para ter 35 peças de lote, está muito grande, né? Não se faz isso dentro da indústria. Mas eu faço aqui exageradamente assim, justamente para mostrar, né? Para mostrar didaticamente como é prejudicial ter, né, muito work in process, tá? E aí você tem, né, o sistema celular que já, olha só o que aconteceu, pessoal. O lead time baixou para caramba, ó, saiu de 6,7 horas e foi para 1,2 horas. O IP saiu de 210 peças e foi para 36 peças. E o valor, né, empenhado nesse material em processamento, pessoal, saiu de 84 mil e foi para 14.400. Aí eu pergunto para vocês, tem vantagem ou não de se trabalhar com lotes menores dentro de uma fábrica? E a resposta é sim, tem muita vantagem. Tá? Então, quanto mais você diminui, né, o seu lote, a sua ordem mínima, o seu lote mínimo, né, menos gasto você tem, tá? Então, é por isso que lá no sistema Toyota de produção fala-se o seguinte, né, que estoque é um desperdício. Bom, agora eu estou provando para vocês aqui, ó, né, matematicamente que o sistema Toyota de produção tem razão, tá? Então, estou provando para vocês aqui, ó, passo a passo, né, por que eles falam que o estoque, seja ele qual for, estoque de matéria-prima, estoque de WIP, de material em processamento, e estoque de produto acabado, é um desperdício. Então, agora aqui, né, está provado matematicamente. Mas nós não paramos por aí. Agora nós vamos para o tal do One Piece Flow, o fluxo de uma peça, né, que é o grande objetivo dessa aula aqui, né, pessoal? É entender por que esse danado aqui, né, do One Piece Flow, ele é tão, né, buscado, tão desejado, assim, tá bom? Principalmente dentro das empresas tayloristas, né, pessoal? As empresas que quantificam tudo, né, de maneira muito precisa, né? Temos muitas pessoas. Pessoal, nós temos muitas empresas tayloristas no território nacional, tá? Empresas fantásticas, tá? Então, às vezes eu falo mal aqui, né? Mas temos exemplos bons também, tá? Não é que tudo é ruim, né? Temos a Volvo, a Mercedes, a Volkswagen, tem empresas farmacêuticas que são tayloristas também, tem empresas de cosméticos que são tayloristas, tá? Então, você pode vir a trabalhar, assim, numa empresa taylorística, tá? Então, ou seja, ela faz direito, né, pessoal? Então, não é assim também, né? Que tá tudo perdido e o professor é o, né, o enviado da depressão da engenharia, né? Não, não é bem por aí também, não. Né? Tem muita coisa boa aí, né? E sim, fazemos coisas, construímos coisas muito boas também no nosso país, tá? Peço desculpas de vez em quando eu deixo transparecer né, esse meu desânimo com o mercado, mas não é bem assim, não. Tem coisas boas, tem coisas fantásticas aqui no nosso país, tá bom? Muito bem, agora vamos para o One Piece Flow, pessoal. Vamos entender o One Piece Flow. E o que é One Piece Flow? Uma, né? Fluxo de uma peça. Então, nós vamos substituir esses 6 aqui, ó, tá? Esses 6 aqui, ó, nós vamos substituir por uma. Vamos simular com uma peça aqui, pessoal, tá? E vamos ver o que acontece. Vamos fazer a mesma, né, a mesma avaliação. Veja que aqui, pessoal, olha aqui, ó, né? Aqui o nosso primeiro colaborador, o nosso primeiro ilustre colaborador, ele gasta muito pouco tempo para fazer uma peça, né? Aliás, aqui pelo que está se calculando aqui, né?
provavelmente é menos que 1 minuto, né, pessoal? Porque deu 0 aqui, ó, 0 horas, né? Ele está sendo muito rápido, né? Aqui é a mesma coisa, né, pessoal? Olha aqui, ó. Ele vai fazer uma peça e já vai transferir para a operação subsequente. Essa é a diferença. Ele faz uma peça e já transfere. Ele não fica com essa peça acumulando até chegar em 35. Aí você pode perguntar, puxa, mas como, professor? Você pode colocar uma esteira aqui, né? Uma esteira móvel. Você pode ter várias esteiras aqui, né? E o colaborador não faz nada, ele simplesmente coloca a peça em cima da esteira, a esteira se movimenta e leva a peça lá para o outro colaborador. Pode ser assim? Pode. Né? Para ele não ter que deslocar lá e toda vez que ele vai deslocar, né, levar 40, 50 peças. Né? Então, pode sim fazer uma esteira móvel, né, em todos aqui, né, as conexões de todas as máquinas. Tá? Aliás, essa é uma ferramenta básica, né, para quem quer implementar o Ampsy Flow. O Ampsy Flow, né, que é a implementação de esteiras, né, esteiras com rolantes e tal. Então, por isso que você vê muita esteira rolante, né, em sistemas já mais maduros, né, em Lean. Então, você chega na empresa, né, eu, por exemplo, eu chego na empresa, muito facilmente eu já sei dizer se a empresa tem ou não Lean Six Sigma, né? Por quê? Porque eu conheço os níveis de maturidade, né, de uma empresa Lean Six Sigma. Vocês vão ficar assim também, tá, pessoal? Isso não é uma... Vocês vão ficar assim, né? Principalmente quando vocês começarem a ficar mais velhos, né? Agora vocês são muito jovens ainda, né? Mas daqui a pouco vocês vão começar a sentir, né? Tem as coisas ruins de ficar mais velho, mas tem as coisas boas de ficar mais velho, né? Tá bom? Então aqui, né, pessoal, para uma peça, realmente o operador está muito rápido, né? Então está gastando menos que 1 hora, muito menos, né? Aliás, eu acho que menos que 1 minuto, né? Deixa eu ver se eu entro aqui na célula aqui, vamos ver se ele mostra aqui. Deixa eu ver, deixa eu aumentar um pouco aqui a precisão aqui. Né? Ah lá, tá dando 0,025 horas, né, pessoal? Ele está mostrando como 0 para a gente, né? Bom, eu fiz isso só para vocês verem que realmente a fórmula está calculando aqui, tá? Então é só para... Muito bem, então, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, o que acontece? Agora eu quero saber, pessoal, aqui, ó, o meu lead time. E o que é o lead time? É o quanto tempo leva a partir do momento que eu emiti a ordem aqui, né, para a manufatura de uma peça, porque o meu lote é de uma peça. E vamos lá, vamos calcular então? Muito bem. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Aí você vai falar, caramba, né? Isso aí deu 0,2. Olha lá, ó, ele fez uma somatória e deu 0,2 horas, pessoal, né? 2 vezes 6, 12, vão dar 12 minutos, tá? Porque eu estou convertendo isso, né, de sexagesimal para minutos, né? Então, eu multiplico 0,2 vezes 60 minutos. 0,2, 2, 6, 12. Então, dão 12 minutos, tá? 20% de 1 hora, não é isso, pessoal? Tá bom? Muito bem. Então, eu tenho, pessoal, aqui, ó, eu vou levar 12 minutos para eu ter uma peça pronta no sistema Ampsy Flow. Bom, então você saiu de 6,7 horas, ok? E no sistema Ampsy Flow você leva 12 minutos para ter uma peça. Que legal, hein? E o IP seu, pessoal? Olha, é de 6 peças. Quanto que dão 6 peças, pessoal? Tá? Olha aqui, ó, 6 vezes 80, né? Porque são 80 linhas, né? 6 vezes 8 dão 480, 480 vezes 5, né, pessoal? Que dá 2.400. Olha, eu saí de 84 mil reais, né? E baixei para 2.400. Vejam que aqui no sistema, o Ampsy Flow, pessoal, olha só, quanto de ganho você tem aqui, ó, tá? Você está baixando o seu lead time, você está baixando o seu work in process e você está baixando o valor que você tem empenhado, vamos dizer assim, no seu parque fabril com peças em processamento, tá, pessoal? Então veja que a questão do work in process, pessoal, a questão do Ampsy Flow, aqui nessa aula aqui eu provo para vocês aquele
desperdício que fala, né, do Lean lá, um dos desperdícios que é o estoque, né, seja ele como for, tá? Então essa seria uma explicação para vocês nunca mais esquecer, pessoal, a questão de se ter muito estoque dentro de uma empresa. Toda vez que você entra numa empresa, tem muito estoque, você tem problemas lá, né? Problemas, inclusive financeiros, né, pessoal? Por quê? Porque não é admissível você ter tanto estoque assim, né? Porque esse dinheiro fica totalmente parado lá, né? E isso não é só uma teoria, né, que está lá no livro do sistema Toyota de produção. Não, não é. Né? Aqui eu mostro para vocês, né? A primeira vez que eu fiz isso, né, pessoal? Falei, caramba, eu tinha que provar, né? Eu tinha que provar para meus alunos de uma maneira, né, mais estruturada do porquê que o estoque não é aceitável, né? E aí eu montei esse primeiro slide, né? Aliás, quando eu fiz da primeira vez, né, um pouco de história, né, para vocês entenderem, né? A primeira turma que eu entrei, eu fiz esse quadro todo, né, pessoal, na lousa lá do Oswaldo Cruz, né? E os alunos gostaram muito, né? Por quê? Porque eu fiz isso, eu acho que foi com 3 ou 4, né, rodadas aqui de produtos, e eles enxergaram, né? Eu fiquei muito feliz, particularmente fiquei muito feliz. Por quê? Porque era esse o objetivo. O objetivo era que o aluno, né, a aluna, enxergasse de maneira mais, como é que eu poderia dizer para vocês, mais calculável, né, mais quantitativo, né, o motivo desse negócio, dessa conversa, né, você escuta, não pode estoque, tá, pode ter estoque, né. Então esse aqui é a prova cabal de que estoque, né, seja ele qual tipo for, não é bem-vindo dentro do sistema Toyota de produção, né. E sim, né, pessoal, que se há uma coisa para se desejar dentro de um sistema Lean, é desejar, né, o sistema One PC Flow implementado. Por quê? Uma vez que você implementa o One PC Flow, você tem um fluxo muito mais rápido, né, pessoal? Muito mais assertivo, inclusive, e você tem working process muito mais baixo e volumes empenhados em materiais em processamento muito baixos, né, pessoal? Então aqui eu queria deixar claro também que aqui eu trabalhei só com 3, né? 3 índices. Mas eu poderia trabalhar com mais 7 ou 8 e eu ia provar, né? Benefício para todos os 8, tá? Então não é que só tem benefício para esses índices aqui, tem mais índices aqui. É que eu não gosto de poluir demais, né? Apresentar coisas demais, porque eu sou meio minimalista nesse negócio de ensino, tá, pessoal? Eu parto do princípio que às vezes menos é muito mais, né? Então ficar explicando 50 bilhões de coisas, eu acho que às vezes confunde o aluno, né? Tudo bem que às vezes a gente sabe que às vezes tem conceitos que são realmente muito pesados, né? Eles são muito carregados de teoria. Então aí não tem jeito, né, pessoal? Aí realmente a gente tem que parar e tem que explicar ponto por ponto. Mas às vezes eu sou mais, né? Eu gosto menos é mais para mim. E aqui é o caso, né? Eu trabalho só com 3 índices para conseguir simular bacaninha para vocês aqui, né? Como é que funciona o tal do work o One Piece Flow, né? E vejam que aqui tem uma teoria, né, de engenharia, de produção e de processos muito bacana, né? E muito pouco utilizada, pessoal, tá? Então, assim, se vocês entrarem na vida de vocês, tá? E vocês enxergarem aí, se vocês trabalharem, por exemplo, em 10, 12, 15 empresas, e vocês chegarem em uma empresa que tem uma empresa que usa o One Piece Flow, eu já vou dizer, caramba, você levou sorte. Porque o pessoal não conhece. Aliás, e tem um problema, né? O brasileiro ele tem um problema, né? Além de ele não conhecer, ele fala que conhece. E aí complica tudo, né, pessoal? Aí realmente complica tudo. Porque ele vê escrito lá, né, no livro da Toyota, né, o One Piece Flow, mas nunca aplicou, né, pessoal? Nunca teve contato com uma linha assim. Se você pedir para explicar, não, mas me explica então. Aí você vai começar a ver que realmente né? É difícil, né? É difícil até para assim, né, pessoal? No meio acadêmico é difícil, né? O pessoal explicar isso aqui. Pelo menos com essa simplicidade aqui que eu consegui criar nesse modelo didático aqui é bem difícil, tá? Eu, pelo menos, nunca vi, sério. Eu estudo produção, pessoal, há muito tempo, né?
O meu curso de graduação foi em produção. A minha formação base lá no Senai foi de produção. Depois aí, vários, né, um monte de cursos na área de produção. Nunca vi uma explicação assim. Depois eu fiz mestrado. Eu nunca vi ninguém explicando, né, de One Piece Flow dessa forma. Eu nunca vi. Eu procurei no YouTube. Aliás, no YouTube tem um que eu acho até bacaninha. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Eu acho interessante o jeito que ele mostra. Eu acho que é bem parecido com esse meu jeito aqui. Eu gostei muito dele. Depois aí, se vocês me lembrarem, eu passo para vocês. Eu acho que foi o único exemplo, o único modelo que eu falei, puxa, esse cara sabe do que está falando. Foi o único modelo que eu vi. Nunca mais vi mais nenhum modelo assim bom assim para se explicar o One Piece Flow, tá? Bom, mas é isso. Deixa eu conversar com vocês agora. E aí, o que vocês acharam do One Piece Flow? Gostaram, não gostaram? Entenderam, né? Eu acho que a primeira pergunta é: vocês entenderam? Conseguiriam reproduzir isso com números diferentes? Vocês acham que vocês conseguiriam reproduzir isso com números diferentes? Eu não sei, não. Onde eu trabalho agora, que agora que eles estão começando com a parte de produção, sabe? E aí eu tento, com as explicações, eu tento contextualizar, mas ainda tá um pouco abstrato ainda para mim. Tá bom. Na minha empresa, nós temos a área de produção, tudo. Eu não conheço o processo 100%, mas então não consigo imaginar implementando isso, essa metodologia. Professor, Oi. mas teoricamente não é um conceito tipo básico assim, um fluxo de uma peça só, por que ele é tão tipo, por que ninguém aborda tanto ele como o senhor comentou? Boa pergunta. Excelente pergunta, excelente pergunta. Porque o pessoal não consegue implementar isso de uma maneira. Vamos lá. Existem problemas, né? O brasileiro ele tem problemas, né? Ele tem problemas culturais. Vamos lá. Deixa eu explicar para você. Eu vou tentar explicar. Tá? Quais são esses problemas? Então, por exemplo, já aconteceu comigo. Eu treino lá o colaborador, né? Eu falo assim, não, você constrói uma peça e transfere para o posto subsequente, né? E às vezes você não tem uma esteira, né? Se você não tem uma esteira, esse colaborador, ele não vai construir uma peça e mandar para a operação subsequente. Ele vai construir 7, 8 peças, depois ele vai pegar essas 7, 8 peças e transferir para o posto subsequente, né? Então começa daí. Existe uma certa, como é que eu diria para você? Eu acho que preguiça é uma palavra muito forte, mas existe uma tentativa de achar que você está sendo mais produtivo construindo lotes de 7, 8, 10, 15 peças, né? A pessoa, ela entende na cabeça dela que ela está sendo mais produtiva assim. Só que ela esquece do lead time. Ela esquece do work in process que ela está acumulando, né? Imagina que se todos os colaboradores forem fazer a mesma coisa, caramba, você sempre vai ter mais WIP. E quando chega no final do dia, todo aquele WIP tá ali, ó, né, parado ali. Por quê? Porque você vai embora, né, todos os colaboradores vão embora, vão dormir, e todo aquele work in process está empenhado ali como dinheiro ali, né. Então existe a questão da cultura mesmo, a cultura das pessoas. A outra questão é a questão do investimento. Então as pessoas, às vezes, as empresas não investem numa esteira porque elas acham desnecessário. Elas pensam assim, não, mas não precisa ter uma esteira ali para mandar uma peça logo depois que termina. Afinal de contas, é o operador pegar, acumular 7 peças e depois transferir. Vocês já viram que existem problemas dos dois lados? Existe problema do pessoal que faz o gerenciamento e o problema do pessoal que trabalha diretamente com a operação, né? Então, os dois entendem que acumular WIP, Work in Process, é o mais adequado, né? Eles não conhecem essa explicação aqui, eles não entendem essa explicação. E se você for lá e explicar para ele, convencê-lo, né, aí legal. Aí provavelmente vai cair a ficha dele e falar, caramba, cara, por que não fizemos isso antes? Né? Então, existe essa questão. E existe a questão também
da questão do controle de qualidade. E essa que eu considero, no meu entender, que é a mais grave, né? A mais difícil de ser rompida. Vamos lá? Toda vez que você tem o One Piece Flow, você tem que testar peça por peça, né? Você não pode testar por amostragem do lote. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, se você faz 35 peças, né, de cada vez, chega lá no final do lote, você testa, por exemplo, 2 peças, tá bom, você aprova o lote inteiro. Legal. Essa é uma cultura brasileira totalmente arraigada na cabeça do brasileiro. O brasileiro adora testar lote. Adora. Ele é fanático por lote, né? Ele acha muito bacana isso ir lá, né? Não, tem um lote aqui de 1000 peças, eu testo 8 ou 10, passou, eu coloco minha assinatura, você sente um deus, assim, fazendo isso, né? Só que isso está tudo errado, né, pessoal? Qual é o certo? O certo é você ter certeza que cada peça do seu processo está totalmente, né, validada em termos de qualidade, né? Então, imagina que você tem lá no final da linha, né, um teste capaz de dizer para você: esta peça está boa, a primeira peça está boa, a segunda peça está boa, a terceira peça está boa, ou seja, um teste 100%, né? Cada uma das peças é avaliada ali 100%, e eu garanto que a minha peça saia boa dali, tá? Outro costume que nós não temos, né? Nós não temos esse costume. O negócio é validar por lote, né? Então tem empresas, né, que não acham bacana esse negócio de ficar avaliando peça por peça, porque é caro mesmo, né, pessoal? Se você parar para pensar, né, avaliar se tem a etiqueta, avaliar se não está vazando, avaliar se não tem amassados, avaliar se quimicamente aquela peça tá adequada, não tem problemas, avaliar se está no peso certo, peça por peça. Não estou falando de lote. Veja, dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que avaliar peça por peça. O One Piece Flow. Não é mais, né? Por lote. Então, existem problemas culturais associados ao One Piece Flow, né? Que impedem a implementação dele, né? E também existe a falta do conhecimento, né? Quando você fala em One Piece Flow e você pega lá, né, o livro do... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Bom, vocês conhecem, né? O livro lá do Jeffrey Licker, você mostra uma teoria ali para a pessoa. A pessoa nunca viu aquilo funcionando, né? Se ele nunca viu, ele não acredita. Sabe? Desculpa o termo aqui, eu gosto desse termo, né? Mas vem lá das minhas formações de base lá, pessoal. Perdoem-me, tá? Por eu estar ficando já dessa. Mas é que nem enterro de anão, pessoal, né? A gente sabe que existe. Você sabe que existe enterro de anão, mas você nunca viu. Então você não acredita, né? Não tá... Pô, mas existe, eu sei que existe o tal do anão lá. Então, essa piada besta, né? Porque eu também não gosto dela, tá? Eu faço, mas eu deveria parar com isso. Mas o que acontece, pessoal? É difícil para o indivíduo, né? Para a pessoa entender que existe o One Piece Flow. Se você for falar lá, né, com os gerentes de fábrica que vocês conhecem e perguntar: você conhece o One Piece Flow? Você já viu falar o fluxo de uma peça? Olha, se de cada 10 você perguntar, pelo menos 1 ou 2 souber, eu falo: caramba, tá bom pra caramba. Porque muita gente vai olhar para você e falar assim: ó, você vai falar com o gerente, hein? Veja bem, eu tô falando com o gerente, né? Você não tá falando com uma pessoa ali. Mas pergunta lá pro seu supervisor. Aliás, dá pra fazer uma pesquisa isso, né? Acho que seria legal a gente montar uma pesquisa disso aí, né? E falar assim: quantas pessoas você perguntou conhecem o One Piece Flow, né? Ah, não, perguntamos para 300 supervisores, para 400 gerentes. Olha, sério, eu acho que se a gente tiver aí, ó, 25% que sabe o que, ou tem conhecimento, eu não digo nem que sabe o que é, mas tem conhecimento, já estamos muito bem já. Porque a maioria não sabe, não tem a menor ideia do que seja isso, né? Então, e é um conceito muito forte no Japão, né? E aí você começa a entender por que os japoneses estão tão na frente, né, em termos de produção. Mas não só os japoneses, né, pessoal? Os chineses também já sabem disso, né? Os chineses usam muito, né, o One Piece Flow, né? Você pode perguntar, como é que eu sei disso? Eu trabalhei quase 8 meses, né, do lado de 2 chineses, né? A gente tinha um projeto numa empresa que eu trabalhei, e esse projeto ele tinha um benchmarking lá da China.
E eles vieram me ajudar, né? Vieram para cá. E eu perguntava para eles, e lá, né, com relação ao AMP Flow. Eles falavam, Marcelino, esse é o processo padrão lá. Ele não pode ser um processo com um lote de 2 ou 3 peças. É o AMP Flow, qualquer processo. E aí você começa a ver, né, por que a nossa indústria falha, por que a nossa indústria dá problemas, né? Nós temos deficiências, pessoal. Nós temos deficiências gravíssimas, né, na formação dos nossos engenheiros, das nossas engenheiras, não no Oswaldo Cruz, mas de algumas universidades aí tem deficiências gravíssimas, né? O pessoal sai sem saber absolutamente nada de fábrica e isso impacta muito negativamente aonde, pessoal? Lá, na fabricação, né? Baixa produtividade, produz errado, produz com defeito, produz com estoque, produz com custo excessivo, né? Bom, todos os defeitos que vocês conhecem. E o AMP Flow vem para depurar tudo isso. Ele obrigatoriamente vai tirando todos esses problemas, ele vai tirando, entendeu? Agora, eu estou falando com vocês aqui, mas a implementação disso não é fácil, né? Eu implementei já em 4 empresas, eu sou um felizardo, pessoal, tá? E nas 4 empresas foi muito bem, obrigado. Funcionou muito bem, funciona, né? Toda vez que você consegue implementar um AMP Flow, é sucesso, pessoal. É um sucesso, né? Se vocês quiserem saber mais sobre o AMP Flow, deem uma olhada no livro, né, do Jeffrey Licker. Eu não conheço nenhuma literatura específica de AMP Flow. Eu conheço na prática, eu já fiz essa implementação na prática. Então, praticamente 100% do que você falar eu vou entender, né? E vou dizer para você, ó, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá certo, aqui tá certo. Então já fiz isso, já sofri, né? Porque na verdade essas implementações são sofridas, né, pessoal? Por quê? Porque você é o salmão contra a maré, né? Você tá falando, não pode ser desse jeito, tem que ser assim. E a pessoa tá falando, não, né, cultura, problemas, né? Não, vamos fazer com 7 peças. Não pode ser com 7 peças. Não pode ser. Você tenta explicar para a pessoa. E assim, o brasileiro, não é fácil, pessoal. Não é fácil trabalhar como brasileiro na área de produtividade e qualidade. Não é fácil. Então, vocês que escolheram essa vida sofrida aí de engenheiro de produção, engenheira de produção, bem-vindo, bem-vindo. Não estou desanimando com isso, não estou querendo desanimar vocês, não. Não é essa a ideia. Pelo contrário, a ideia é fortificar vocês, né? Deixar vocês, né, atentos com relação a isso, tá bom? Mas é isso, meus caros. Gostaram da aula?